Olá, meu nome é Olaliene Moraes, eu sou consteladora sistêmica familiar na cidade de Caratinga, Manhuaçu e também em Apim, Minas Gerais. E hoje eu me deparei com um trecho de Bert Hellinger, onde ele fala sobre a injustiça no mundo, quando a gente tem dificuldade de aceitar uma situação, porque nós sabemos que ela, segundo a moralidade, é uma situação injusta. E me veio ao meu pensamento, assim, uma situação, por exemplo, de injustiça cometida em um crime ou em uma nação. Por exemplo, lá na África, as crianças que morrem por fome, de maneira injusta, ou um assassinato, onde alguém que a vida toda teve um histórico, né, de vida humilde, um histórico de vida bom, um histórico de vida saudável e injustamente foi assassinado. E a gente olha para todas essas injustiças do mundo e às vezes a gente fica sem compreender, principalmente quem tem uma religião, né? Acredita em um Deus justo, muitas vezes tem dificuldade em compreender por que é que acontecem situações onde pessoas consideradas, né, pessoas boas, sofrem injustiças como essas nesse mundo. E então Bert Hellinger, ele traz pra gente um texto onde ele nos mostra a importância da gente também permitir e ser humilde diante dessas forças maiores que a gente não sabe ao certo como elas atuam no mundo. É algo misterioso para nós, humanos. E o Bert Hellinger, ele diz o seguinte: o que torna a culpa imposta pelo destino mais difícil de suportar é a sensação da própria inocência. Se eu fosse punido quando culpado e salvo quando inocente, poderia supor que o destino ele obedece a uma lei e a uma ordem moral. Poderia influenciá-lo, dirigi-lo por meio da minha culpa ou da minha inocência. Mas se eu sou salvo, independentemente da minha culpa ou inocência, enquanto outros perecem, tanto inocentes quanto culpados, então eu me sinto totalmente entregue a esses poderes e inescapavelmente confrontado com a impotência que o destino impõe à minha culpa e à minha inocência. Ou seja, nesse parágrafo aqui, ele traz pra gente que existe um mistério, algo que nós não conseguimos acessar de fato sobre como é que acontecem essas situações onde pessoas que são inocentes sofrem de maneira injusta, segundo as leis morais que nos regem enquanto sociedade, e também como algumas pessoas que são culpadas, segundo as leis morais que nos regem enquanto sociedade, são absolvidas. É o que acontece, por exemplo, quando a gente vê um político que fez um monte de coisa errada sai ileso, né? Ou uma pessoa que cometeu um assassinato sai ilesa. Alguém nos roubou, nós temos provas de que a pessoa roubou e vai lá e a justiça libera, ou aparentemente a vida daquela pessoa flui muito bem e a gente olha para aquilo e questiona, a gente quer compreender, a gente quer uma resposta. Muitas vezes a gente quer essa resposta divina que vem dos céus, né? E aí ele nos diz, completando o raciocínio, ele diz: resta-me como única saída submeter-me e sujeitar-me voluntariamente a uma força maior, seja para minha felicidade ou para minha desgraça. Tal ação tem como base uma postura que eu chamo de humildade. Ela me permite concordar com a minha vida e com a minha sorte pelo tempo que duram, independentemente do preço que outros pagam por elas. Ela também me leva a concordar com a minha morte ou com um destino difícil quando chegar a minha vez, independentemente da minha culpa ou inocência. Ou seja, ele nos traz
é a reflexão de que nós precisamos ser humildes diante dos mistérios do mundo, dos mistérios da vida, que não adianta a gente ficar buscando o tempo todo respostas sobre as injustiças que acontecem nesse mundo, porque existe algo muito maior. Muitas pessoas podem chamar esse algo maior de Deus, ou de força do universo, de energia, sabe-se lá como você chama isso. Mas existe sim algo que é misterioso, algo que nós não conseguimos de tudo compreender ainda ou acessar ainda. E aí Bert Hellinger nos diz, essa humildade, ela leva a sério a experiência de que eu não comando o destino, mas ele a mim. Ele me acolhe, sustenta, deixa cair, de acordo com leis cujo mistério não posso e nem devo desvendar. Essa humildade é a resposta adequada à culpa e à inocência impostas pelo destino. Ela me torna igual às vítimas, equipara-me a elas, permite-me honrá-las na medida em que não rejeito ou limito o que recebi à custa delas, mas justamente o aceito com gratidão apesar do alto preço que custou, e depois eu transmito algo disso às outras pessoas. O que ele quer dizer com isso aqui? O que Bert Hellinger fala? Que muitas vezes nós somos salvos e alguém morre às nossas custas, ou nós somos salvos de um destino difícil e alguém acaba perdendo algo com isso, por nós termos sido beneficiados, por exemplo, Por exemplo, às vezes num acidente de carro, meu carro ele sofre um problema mecânico e esse problema mecânico me leva a ter um acidente. Nesse acidente, eu bato em outro carro, alguém morre no outro carro e eu sobrevivo. E às vezes essa culpa, esse sentimento me adoece, porque eu me sinto extremamente culpada pela morte de uma pessoa, embora eu não tenha de maneira direta, sido culpada. E aí ele fala sobre isso, nós precisamos, não adianta ficar procurando uma resposta para essas coisas, nós precisamos dizer sim à vida, junto com o mistério da vida. E aí Bert Hellinger completa dizendo, até aqui eu falei da culpa e da inocência no processo de dar e de tomar. Entretanto, elas possuem diversas faces e atuam de diversas maneiras. Os relacionamentos humanos são uma articulação de várias necessidades e ordens que procuram se impor por meio de diferentes sentimentos de culpa e de inocência. Então, de várias maneiras, esse mistério da vida, ele nos é apresentado dia a dia, em situações que são mais tranquilas, em situações que são mais difíceis, e cabe a nós termos uma postura mais humilde diante da vida, diante dos mistérios da vida, para que nós tenhamos também saúde mental. Isso é muito importante. A saúde mental, diante dessas situações de injustiças no mundo, ela vem também de uma postura humilde. Não que a gente não tenha que buscar uma justiça quando a gente vê, por exemplo, um crime, uma situação criminal, Mas nós precisamos, ao mesmo tempo, nos conter diante dos excessos de indignação com tudo, porque isso tira a paz, isso tira de nós, rouba de nós a nossa saúde mental. Então essa é a minha dica de hoje. Eu fico por aqui. Gratidão a todos vocês.